Olá, tudo bom? Eu sou o Léo, plantonista e professor de Geografia do Poliedro. Bom, uma dúvida que surgiu aqui, uma dúvida teórica a respeito dos diferentes tipos de mapas, né, as diferentes técnicas de representação cartográfica. Um comentário antes de falar especificamente da dúvida em si. É um tema que tem aparecido com certa frequência nos últimos anos nas provas da VUNESP, especialmente as provas das universidades de medicina, ok? Então, por exemplo, algumas universidades, tanto públicas como particulares, a FAMEMA, a FAMERP, a Federal do ABC, ou mesmo, por exemplo, a Faculdade do Einstein, a Faculdade de Medicina de Jundiaí, a própria Santa Casa, são faculdades que estão fazendo, né, os seus processos seletivos por provas formuladas pela VUNESP, e nestas provas, particularmente, tem aparecido com certa frequência esse tipo de tema. Então, se você tem interesse em prestar uma dessas provas, vale a pena se preocupar um pouquinho mais aprofundadamente com essa discussão. Basicamente, a gente vai discutir agora, então, a respeito dos três principais e fundamentais tipos de ferramentas ou técnicas de representação cartográfica, formas de se criar e de se desenvolver um mapa, ok? Vamos falar um pouquinho dessas três formas em especial, aproveitando, usando como referência uma questão da Unesp do ano passado, que é também uma prova formulada pela VUNESP, tudo bem? A prova da Unesp 2020, tudo bem? Temos aí a questão número 54, ela nos apresenta três tipos de mapas diferentes. Ela vai pedir que a gente identifique, né, qual foi o tipo de mapa temático representado em cada uma das três ocasiões. Vamos dar uma observada primeiro em cada um desses mapas e depois eu dou para vocês alguns outros exemplos para corroborar, para dar corpo à análise. No primeiro mapa, a gente observa aqui que temos fenômenos, né, eventos aqui, qualquer tipo de objeto sendo representado por diferentes símbolos, ok? Nós temos símbolos diferentes representando objetos diferentes. Se você observar aqui, nós temos também duas áreas destacadas e nessas áreas nós temos alguns símbolos também diferentes, demonstrando, portanto, justamente uma diversidade, né? Uma diferença entre os objetos ou fenômenos a serem representados. Neste tipo de mapa, a gente geralmente fala de um mapa qualitativo ou um mapa de diversidade, tudo bem? Nós estamos usando símbolos que geralmente remetem a alguma atividade, remetem a algum tipo, né, de fenômeno natural, enfim, de qualquer coisa nesse sentido, ok? Pegando um exemplo aqui para dar corpo à análise, a gente pode ver este outro mapa aqui também, um mapa um pouco aleatório, né? O sul da Índia, os tipos de atividades de exploração de recursos minerais, mas só para servir de exemplo, ok? Nesse caso, reparem comigo, na legenda aqui no lado direito, nós temos, né, os nomes dos recursos minerais com os seus símbolos correspondentes. Então, se eu observar no mapa determinado símbolo, eu sei que aquele símbolo remete a algum tipo de recurso natural, consigo, portanto, identificar quais tipos de atividades eu tenho em cada parte do território. Então, o mapa qualitativo ou o mapa de diversidade ou ainda o mapa diversificativo, ok? É um mapa que vai identificar os fenômenos por meio de símbolos, por meio de, né, figuras que remetem a esse fenômeno. Tudo bem? Voltando na questão, se a gente observa o mapa número 2, nós vemos que nós temos símbolos mais ou menos semelhantes, mas que a princípio vão variar em alguma ordem, em alguma, né, de alguma maneira a permitir um certo ordenamento. Primeira coisa de tudo, reparem que é o mesmo mapa, tudo bem? Nós temos as mesmas áreas destacadas, as mesmas linhas traçadas, isso também vale para o mapa número 3, ok? E o tamanho aqui dos objetos, né, dos símbolos também, aliás, a posição, melhor dizendo, dos símbolos também é a mesma, que nos permite concluir que se trata do mesmo mapa. Na figura número 2, nós temos o mesmo tamanho de círculo, mas esse círculo está preenchido de maneiras distintas, identificando um ordenamento, uma certa hierarquia ali nas informações. E a mesma lógica vale para as áreas que estão aqui destacadas, ok? Então, essa área com um tracejado um pouco mais fino e uma outra área com um tracejado um pouco mais grosseiro, ok? Novamente, identificando uma tendência de uma ordenação, de uma tendência, né, de um ordenamento, melhor dizendo, em relação aos fenômenos representados. Dando um exemplo aqui para
também dialogar com essa ideia, geralmente os mapas ordenativos, os mapas que vão fazer esse tipo de consideração, eles são mapas que também trabalham com fenômenos de ordem qualitativa, ok? Então, por exemplo, nesse caso estamos falando do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e a variação desse indicador social no território brasileiro, ok? Geralmente, mapas ordenativos vão utilizar graduação de cores, como é o caso deste que eu tenho aqui, ok? Ou então, eventualmente, tonalidades de uma mesma cor, diferentes tons de cinza, de preto e branco, enfim, ok? Então, normalmente, os mapas ordenativos vão nessa linha, mas eles também podem se utilizar de formas geométricas, né? Intensidade ou sei lá, espessura de traços, como foi no exemplo da questão que a gente estava observando. Então, um comentário que vale, né? Eu não estou levando em consideração que tipo de fenômeno está sendo representado no meu mapa, ok? Porque são geralmente também fenômenos qualitativos, mas eu estou pensando na técnica de representação desses fenômenos. Eu não vou utilizar símbolos para representar os fenômenos, eu vou utilizar, nesse caso, um ordenamento, né, um degradê de cores ou de tons de uma mesma cor, ou ainda de, né, espessura, tamanho de preenchimento de áreas, tudo bem? Então, neste caso, nós temos o que a gente conhece como um mapa ordenativo. Um outro exemplo aqui também, né, a população ou a densidade demográfica no território chinês. Nesse caso também, as cores de tonalidades mais escuras indicam, né, as áreas mais ocupadas, a área em que há uma maior manifestação do fenômeno, e nesse caso as colorações mais próximas do verde, do azul, as chamadas cores mais frias, elas indicam nesse caso um maior IDH, as colorações mais quentes, em especial o vermelho, identificando um baixo índice de desenvolvimento humano. Tudo bem? Então, o mapa ordenativo é um mapa que vai utilizar de uma representação ordenada, seja, né, com tons de cores, seja com intensidade no preenchimento de determinadas áreas, como é o exemplo aqui do mapa, novamente, ok, no mapa número 2 da questão, linhas mais grossas, linhas menos grossas, uma maior ou uma menor área preenchida no círculo. O mapa número 3, por sua vez, ele vai nos mostrar exatamente os mesmos símbolos, mas que tem uma variação nas suas proporções. Reparem comigo, o mapa 3 mostra 3 retângulos, identificando a princípio uma manifestação, né, de modo quantitativamente diferente entre um mesmo fenômeno, mas em 3 locais diferentes, ok? O mapa número 3 ele é facilmente confundido com o mapa número 2, né? Um mapa ordenativo, número 2, com um mapa quantitativo, número 3. Que você pode eventualmente pensar também nessa correlação que existe entre eles. Talvez isso tenha surgido na sua cabeça, mas pense o seguinte: nos mapas quantitativos, como é o caso do mapa número 3, eu vou identificar uma variação no fenômeno que eu estou observando, mas essa variação ela vai ser expressa no mapa por meio das variações no tamanho dos símbolos a serem utilizados. Como assim? O clássico exemplo para a gente, nesse caso, são as anamorfoses, ok? As anamorfoses, elas são mapas em que as áreas elas vão ser distorcidas conforme a maior ou menor intensidade de determinado fenômeno. Nesse caso, por exemplo, a população dos países, tudo bem? O tamanho da população dos países é o critério aqui utilizado. Nas anamorfoses, portanto, como esta, né, os países de maior população têm um maior tamanho, os países de menor população, mesmo que tenham um território grande, acabam sendo representados de modo menor, ok? Então, o tamanho do símbolo que identifica cada país é que vai sofrer variações na sua maior ou menor expressão, tudo bem? Essa é a diferença fundamental entre o mapa ordenativo e o mapa quantitativo. No mapa ordenativo, eu vou expressar a maior ou a menor intensidade do fenômeno com cores, ok? Ou com a maneira como ele é preenchido. Eu não vou alterar o tamanho daquele mapa, aliás, daquele país, por exemplo, em um mapa. No mapa quantitativo, não. No mapa quantitativo, eu vou transformar o tamanho do território do país conforme a maior ou menor intensidade de um fenômeno. Então, mapas quantitativos são mapas em que a representação dos países sofre uma variação no seu tamanho, geralmente condizente com uma informação de cunho quantitativo. Tudo bem? Belezura? Então, só para a gente fechar o caso, né, nessa questão, o mapa 1 seria um mapa qualitativo ou de diversidade, o mapa número 2, o mapa ordenativo ou de ordem, o mapa número 3, o mapa quantitativo, ok? Então, pensando, portanto, nessa relação, nós chegamos à alternativa C, né? O mapa número 2 apresenta uma relação de ordem entre os lugares, a variação de determinado fenômeno, há uma
hierarquia, há uma variação na magnitude do fenômeno a ser representado, mas essa variação ela não é expressa, né, na transformação ou na variação do tamanho dos símbolos, e sim na maneira com que eles são preenchidos, seja com a cor, com a espessura, enfim. Tudo bem? Belezura? Espero que tenha ficado claro. Beleza? A gente vai terminando por aqui. Espero ter ajudado. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.